Olá, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre estrutura geológica. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto tão amplo e um assunto também tão importante dentro da área da geografia. Bom, a primeira coisa que a gente vai debater sobre a questão da estrutura é apresentar o planeta Terra, como você está vendo aqui nessa imagem, e as três partes que compõem basicamente o planeta Terra. Quais são as suas três partes? A crosta, que seria a parte mais fina, né, onde a gente vive, onde a gente desenvolve a nossa vida. O manto, que seria uma parte abaixo da crosta e intermediária, porque abaixo dele ainda, abaixo do manto ainda tem uma outra parte, tá certo? Que ainda se encontra num estado líquido devido à sua alta temperatura, e a gente pode comprovar isso através da emissão de material que sai dos vulcões, e a parte mais profunda da Terra, que seria o seu núcleo, tá certo? Que estaria sobre uma altíssima temperatura e uma altíssima pressão, que também chamam de NIF, knife, enfim, né? Depende da pronúncia aí de cada um, tá certo? Mas a Terra estaria dividida nessas três partes: crosta, manto e núcleo. Bom, dentro dessa análise ainda, quando a gente faz um corte da crosta até o núcleo, a gente vai ver que são quase 6.400 quilômetros da crosta até a gente chegar no núcleo do planeta Terra, essa parte de maior temperatura e de maior pressão. E a gente vai perceber que a crosta, dentro dessas três partes, seria a parte mais fina. A crosta, como a gente está vendo aqui nessa amostra do slide, a crosta ela vai ter uma espessura média, né? Isso vai variar, que vai entre 40 e 70 quilômetros, tá certo? E a composição básica que dá origem à Terra é uma composição feita pelo basalto e pelo granito, tá certo? Que são rochas advindas do magma, tá certo? Da solidificação do magma. Então, essa é a essência da crosta e as suas características principais. Depois da crosta nós temos um manto, que tem uma espessura de quase 3.000 quilômetros, uma temperatura em torno de 1.500 graus, tá certo? E a sua formação de silício, ferro, magnésio e assim por diante. E depois nós temos o núcleo, que tem uma espessura aí de quase 3.500 quilômetros, tá certo? E a sua composição feita de níquel e ferro. Além de uma alta temperatura, tá, há também uma alta pressão, e essa alta temperatura nós falamos que ela vai em torno de 5.000 graus, então o núcleo da Terra estaria na parte com maior temperatura. Aí nós temos um corte, né, um corte entre a crosta terrestre e o núcleo. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha, tá certo? As nomenclaturas, as espessuras, né, as suas principais características, mas o básico é isso que nós falamos. Quando a gente vai analisar essa região, a gente também, analisar esse tema, desculpe, a gente também tem que levar em consideração os tipos de rocha. A gente vai passar também rapidamente sobre os tipos de rocha e sobre o chamado ciclo das rochas. Então, antes de falar dos tipos de rocha, é importante que você saiba que existe, vou tentar posicionar a câmera da melhor forma possível, existe aqui uma coisa chamada ciclo das rochas. Esse esquema que você está vendo aí é o chamado ciclo das rochas, tá certo? Então você tem aí o magma, do magma a solidificação e a formação da rocha magmática, da rocha magmática sedimentos e a rocha sedimentar, da rocha sedimentar e da própria rocha magmática calor e pressão e a formação de rochas metamórficas, e ainda a possibilidade de rocha metamórfica voltar a ser magma e rocha metamórfica formar sedimentos e voltar a ser rocha sedimentar. Assim como rocha sedimentar pode voltar a ser sedimento e voltar a ser rocha sedimentar. Esse é o tal ciclo das rochas, né? Que eu peço para vocês darem uma olhadinha com um pouco mais de calma nisso que eu acabei de falar. Mas quando a gente analisa a natureza das rochas, nós temos três tipos de rocha. Nós temos as chamadas rochas magmáticas ou ígneas. Ígnea ou magmática seria a rocha de partida, tá? Então, a rocha de partida nós temos dois tipos das magmáticas: a rocha intrusiva, que é o granito, e a rocha extrusiva, que é o basalto. Depois nós temos, inclusive aqui a imagem do basalto e do granito. Depois nós temos, tá certo, as rochas sedimentares, tá certo, que advêm de sedimentos das outras rochas. Dentro dessas rochas sedimentares nós temos
a rocha detrítica, tá certo? Que é fragmento de outras rochas, as rochas químicas, tá? Que tem aí a sua composição, a base química, e a rocha, tá certo? E a rocha orgânica, né? Como é o caso, por exemplo, do calcário, que vem da decomposição de conchas e corais, e até mesmo a questão do carvão mineral. Aliás, rocha orgânica, os autores citam mais o carvão mineral, tá certo? Mas não se esqueça, tá certo? O calcário se enquadra nisso aí. Aliás, o calcário se enquadra como uma rocha orgânica e também como uma rocha química. Tudo bem, pessoal? Se enquadra aí dentro desses dois itens, tá? É bacana falar. Depois nós temos as rochas metamórficas. A rocha metamórfica é aquela que sofreu, através do calor e da pressão, uma transformação, e a rocha metamórfica mais famosa que nós temos no mundo é o mármore. Aqui nós temos uma imagem de diversos tipos e diversas colorações de mármore que a gente tem existentes na Terra. Bom, quando a gente fala da Terra, nós estamos falando de um planeta que tem mais de 4,5 bilhão de anos. E ao longo desses 4,5 bilhão de anos, ele passou por diversas fases, né? Diversas, como a gente chama também, eras geológicas. A primeira era que a gente conhece é o chamado Arqueano, que durou 2 bilhões de anos. No momento que a massa cósmica começa a se solidificar, nós temos um período chamado Arqueano, que durou 2 bilhões de anos. Tá? Depois nós temos um outro período chamado Proterozoico, que dura mais 2 bilhões de anos, tá certo? E, por último, nós temos o Fanerozoico, que seria os últimos 500 para 600 milhões de anos. Só para você entender um pouco melhor isso que eu acabei de falar. O Arqueano e o Proterozoico dão a consistência da crosta da Terra, formam a crosta terrestre. O Fanerozoico, que são os últimos 600 milhões de anos, a Terra já sofrendo um processo de desgaste e, dentro desse processo de desgaste, um processo de sedimentação, aonde a gente vai ver a Terra se desgastando. Bom, essa é uma tabela das chamadas eras geológicas, tá certo? Que começa aí no Arqueano. Aliás, quando a gente fala de Arqueano e Proterozoico, a gente está falando sobre um período chamado Pré-Cambriano, que são 4 bilhões de anos, que forma a crosta. E depois, tá certo? Nós temos, dentro ainda dessa análise, vou colocar aqui em cima, tá certo? Os últimos 600 milhões de anos, que é o Fanerozoico, que é o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. Então, os últimos 600 milhões de anos, eu vou dividir em 3 momentos: Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, tá certo? Nós, seres humanos, surgimos no último momento, no Cenozoico, tá certo? No chamado período quaternário. Nós acabamos de surgir aí na história do planeta Terra. Bom, o que aconteceu dentro de cada era geológica que é importante que você saiba para levar para o conceito de geografia? O Arqueano, tá certo? Ou o Arqueozoico. Arqueano também pode ser chamado de Arqueozoico. É esse mesmo nome que você está vendo. Arqueozoico é quando forma a primeira rocha. E a primeira rocha eu também chamo de escudo cristalino. E eu posso citar como exemplo desse escudo cristalino o granito, que é uma das rochas aí que se destaca desse período. Você está olhando aí um paredão de granito, e o granito que para nós tem uma utilidade econômica muito grande, porque a gente utiliza o granito na construção civil, aí na produção de pias e balcões, para o nosso cotidiano. Depois, tá? Aliás, antes de continuar, dá uma olhada nessa imagem, porque essa imagem mostra as várias colorações de granito, tá? Que nós temos aí existentes e, obviamente, a sua utilidade na construção civil. Aí nós temos a era proterozoica, né, que arqueozoica, ou arqueana, e proterozoica formam 4 bilhões de anos. Nesse período, a gente vai ter, ou melhor, nessa era, a gente vai ter também a formação das jazidas dos minerais metálicos, o aparecimento dos minerais metálicos, tá certo? Então, o importante do arqueano é a gente entender as primeiras rochas, e o importante do proterozoico, os minerais metálicos. A casca da Terra está pronta, vamos para o Fanerozoico, para os últimos 600 milhões de anos, que nós vamos ter aí o processo de sedimentação. Nós temos o Paleozoico, que forma as jazidas de carvão mineral, tá certo? Muito utilizado por nós, tanto na questão da geração de energia elétrica, que a gente queima o carvão, como também na questão da indústria siderúrgica, que a gente utiliza aí na siderurgia para fazer o ferro, né?
Ele forma-se através de uma coisa chamada soterramento de florestas. Você está vendo pelo esqueminha aí né, uma florestinha do lado. Essa floresta, a celulose é levada para o fundo desse lago. Esse lago vai cobrir de sedimentos e aí, com o passar do tempo, os materiais voláteis vão embora e fica somente o carbono, que a gente chama de carvão mineral, utilizado pela indústria, de novo, siderúrgica e a indústria de produção de energia elétrica, a geração de energia elétrica. Por isso que se gera tanto efeito estufa no mundo, porque se queima muito carvão desse período aí, tá certo? Bom, uma outra fase seria, ou era, é a era mesozoica. Acontecem duas coisas na era mesozoica: acontece a formação das jazidas de petróleo e acontece o derrame de lava vulcânica. O petróleo deriva da era mesozoica. E com o derrame de lava vulcânica, a gente tem imensos depósitos de lava que vão se transformar mais tarde em lava vão se transformar mais tarde num processo de decomposição que vai dar origem a solos muito férteis. Não se esqueça que solos vulcânicos dão origem à terra roxa. Bom, e na última era geológica, que é a era chamada Cenozoica, que é a era que nós estamos vivendo agora, ela se subdivide em dois momentos. O terciário, que é onde surgem as grandes cadeias montanhosas que a gente chama de dobramentos modernos, e o quaternário, que é agora aonde surgiu o homem. O homem é o último a surgir nessa escala de tempo. Mas, pegando o quaternário, o que tem de importante no quaternário? Que as regiões ainda hoje estão sofrendo, as regiões que são baixas, ainda hoje estão sofrendo processo de sedimentação. Bom, quando eu olho para o planeta Terra, a Terra era formada por um único bloco de terra que eu chamava de Pangeia, tá certo? Inclusive Pangeia está subdividida ao norte Laurásia e ao sul Gondwana. Esse é o único bloco. Acontece que esse bloco passa por um processo, né? Você vai ver aí através do esquema que está sendo mostrado no slide, passa por um processo aí ao longo dos últimos 200 milhões de anos, por um processo de separação e dá origem aos continentes que nós temos como são hoje. Quando a gente pega os continentes, eles se formaram porque a casca da Terra, a crosta da Terra, ela se fragmentou. Você lembra que a casca é bem fininha, ela tem em torno aí de 40, 70 quilômetros de espessura, tá certo? Ela se fragmentou. Então, quando eu olho para a Terra me parece uma casca toda quebrada. E aonde eu olho a quebra dessa casca, ali aonde ela está quebrada, eu tenho tipos de junção daquela quebra, tá certo? Que é o que eu chamo de contato de placa. Eu tenho 3 tipos de contato de placa. Eu tenho um contato de placa divergente, onde as placas se afastam. Eu tenho um contato de placa convergente, onde as placas se chocam. Então, divergente, a placa se afasta. Convergente, a placa se choca, tá certo? E conservativo, onde as placas se atritam uma em relação à outra, tá certo? Então, são 3 tipos de contato de placa que eu tenho no mundo, tá certo? Aqui o mapa das placas e os tipos de contato que a gente tem, que são 3 tipos. Esse seria o mapa das placas tectônicas. É bom a gente lembrar que existem várias, a Terra está toda fragmentada em placas, essas placas todas têm nome. Eu só queria que você olhasse, pelo menos lembrasse do nome de 3 placas, né? A placa Nazca, que está aí no Oceano Pacífico, do lado da América do Sul. Aonde está o Brasil é a chamada placa sul-americana, essa é importante que você saiba o nome dela. E ali onde está a África, a chamada placa africana, tá certo? Há uma coisa curiosa, a placa Nazca e a placa sul-americana estão num sentido de choque. Elas são placas que têm um sentido de convergência aqui na nossa região, tá certo? Então elas convergem para o mesmo sentido. Agora para terminar esse assunto, quando eu olho a estrutura geológica do Brasil, o Brasil tem 3 tipos de terreno. O Brasil tem terrenos cristalinos, que são os terrenos antigos, os que se formaram primeiro, os terrenos sedimentares e os terrenos que eu vou separar aqui, chamados de terrenos vulcânicos, tá certo? Bom, olhando para esse mapa, se eu olhar aí, tá certo, para a região do extremo norte do Brasil, aí na fronteira do extremo norte, eu vou ter o escudo das Guianas, onde está o Planalto das Guianas, é um terreno cristalino. Eu vou olhar aqui onde está a região da Amazônia, da bacia amazônica, é um terreno sedimentar. E você está olhando para esse mapa, você não vai enxergar e não vai achar os chamados terrenos
vulcânicos. Gente, o terreno vulcânico está na bacia do Paraná. Ele se mistura com os terrenos sedimentares, que é a região aqui da chamada bacia do Paraná, onde se encontram esses terrenos. Tudo bem, gente? Aí uma breve explicação sobre a questão da estrutura geológica. A gente vai ficando por aqui e volta para uma próxima videoaula, ok?